Oi, gente, tudo bom? Agora em abril, a Netflix lançou o filme Choose or Die, ou Escolha ou Morra, que é um filme de terror e suspense jovem, tem uma pegada super interativa, que tinha tudo para ser um bom filme, porém não agradou muito a maioria das pessoas e eu me incluo nisso. Nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre a obra, sem spoilers, e vou te destacar os pontos positivos e os negativos, e porque, no geral, eu não achei uma obra tão legal assim. É mais uma obra do catálogo da Netflix, daquelas que eles colocam bastante filme para poder rechear ali as opções para os novos usuários, porém nem tudo é de boa qualidade. Vamos discutir um pouquinho sobre Choose or Die. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre essa obra, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cinema, sobre seriado, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que esse seu like vai fazer com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que não conhecem o canal. Isso faz com que a comunidade aqui cresça, eu te agradeço muito. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já viu esse filme, se você gostou, não gostou, o que você tá achando aqui dos meus apontamentos. Em Choose or Die, a gente começa acompanhando a história de um senhor já de meia idade. Ele tá passando ali várias horas na frente do computador, inclusive parece que ele tá tendo um certo problema em casa com a esposa, com o filho, e ali ele passa a mexer num programa chamado Cursed. E ali aquele programa que aparentemente parece ser um programa inofensivo, na verdade é um programa interativo onde você responde algumas questões e aquelas questões podem afetar diretamente a sua vida. Então, como o próprio nome do arquivo diz, é um programa, né, é um jogo amaldiçoado. Então, você, a partir do momento que topa participar dele, você acaba tendo consequências, às vezes mortais. Só que, caso você ganhe esse jogo, caso você consiga passar essa maldição, você também tem um benefício financeiro. Ali naqueles primeiros minutos, a gente vê o que acontece, pelo menos de uma forma geral, com o personagem, assim como a esposa e o filho, e aí a gente já passa para alguns meses na frente acompanhando aí sim a nossa protagonista, que é a Kyla. A Kyla, ela tem uns problemas financeiros, ela mora com a mãe dela numa pocilga, elas estão com dificuldade de manter ali o apartamento, e aparentemente a mãe dela não tá bem, e também a Kyla, por causa de uma morte recente que aconteceu envolvendo um parente delas e que de alguma forma a Kyla estaria envolvida. Então isso abalou não somente a questão mesmo estrutural da família, mas principalmente a questão psicológica. Então a Kyla se vê numa situação em que ela não tem alternativa de como sair daquilo, como melhorar a vida, e aí ela acaba experimentando aquela oportunidade que é completamente propícia para ela, que é de participar do jogo Cursed, aquele mesmo jogo que no começo do filme a gente foi apresentado com aquele outro senhor. Quem entrega esse jogo para ela é o amigo dela, que é o Isaac. Ele trabalha com programação, ela também é programadora, ela também mexe com isso, embora atualmente ela não esteja trabalhando com computação. E ele acaba mostrando para ela o jogo, mas sem imaginar a gravidade de toda a situação. Ela cada vez mais se vê envolvida nisso, e aí a gente acompanha junto com a personagem todos os desenrolares das consequências das escolhas que ela faz dentro do jogo. Como eu citei no início, Choose or Die tem uma premissa muito legal, tanto que o trailer me chamou a atenção, a sinopse também, foi o que me fez assistir a obra, porém o desenrolar não faz jus a essa sinopse interessante. A gente acaba acompanhando de fato todas as repercussões que aquelas escolhas geram, então não são somente coisas que envolvem a Kyla, mas principalmente as pessoas que são os arredores dela, como o próprio Isaac, que é esse amigo dela, a mãe, entre outras coisas. E talvez até por um baixo orçamento do filme, muitas das coisas que acontecem, elas não são explícitas na tela. Inclusive, uma das cenas, para mim, que são uma das de maior impacto no filme, que é uma cena envolvendo um rato, só para não te dar muito spoiler, ela não é necessariamente mostrada, ela é mais sugestionada do que outra coisa. O que eu achei legal, a cena é boa, por outro lado você vê que não houve um grande investimento, o filme ele se segura somente em alguns poucos aspectos de suspense, então ele vai criando terror em certas sutilezas que em outro tipo de filme eu acharia legal, mas nesse falta
o principal, que é o roteiro. Então não se segura tão bem assim por causa de um roteiro fraco, autoexplicativo muitas vezes, coisas que às vezes com o tempo vai se tornando maçante. E olha que o filme não é tão grande assim, mas ele se torna tão cansativo que ele parece ser muito maior do que ele de fato é. Me incomoda um pouquinho que nessa obra eles tentam explicar demais algumas coisas, como, por exemplo, a confecção do programa, então quem foi que desenvolveu o projeto, e não as consequências das escolhas dela. Então, por exemplo, a gente não vê em nenhum momento a polícia procurando ela, a polícia indo no local de um suposto crime para tentar entender o que aconteceu. Então eu acho que me incomoda um pouco nesse sentido, dá a sensação de que não é um filme, não é um longa-metragem, mas sim um episódio de um seriado que tem aqueles episódios que tem começo, meio e fim, sabe? Porque não se aprofunda muito em quase nada. Então a gente tá com aquela sensação sempre que tá tudo muito corrido. Então eles estão acompanhando uma situação, dali a pouco a gente sabe que, sei lá, daqui a 14 horas vai acontecer uma nova situação, e aquilo tudo passa como se fosse em questão de minutos. Por isso que eu digo que dá essa sensação de seriado, de episódio de seriado, ao invés de filme. Então, acho que ele não se aprofunda muito no que é de fato importante. Então, no que pode gerar aquela angústia de que você se sente no lugar da personagem. A gente não tem isso nesse filme. A gente tem a sensação de que as coisas estão andando, seja como for. Então, às vezes, um personagem some, um personagem passa por uma situação X e não tem preocupações com as consequências práticas que aquilo vai causar na vida da pessoa, sabe? No geral, é um filme interessante, é um filme divertido, porém, não é um filme bom. Então, assim, não é um filme que realmente vai te marcar de alguma forma, é um filme descartável, é um filme que você assiste ali, se diverte em alguns minutos e segue sua vida, sabe? Então, eu até estava pesquisando um pouquinho sobre os catálogos da Netflix e não é uma boa época realmente para a gente acompanhar os lançamentos. Os filmes geralmente que estão com uma qualidade mais mediana para baixo, eles geralmente são lançados nessa época do ano, porque não é uma questão de se inscrever para premiações nem nada do tipo. Então, são filmes mais realmente para agregar para o catálogo do que qualquer outra coisa. Então, acho que é isso que classifica muito bem esse filme. Ele é somente um filme para agregar volume para o catálogo da Netflix e não necessariamente para te entreter, para te divertir e para ser uma boa obra. Então, eu acho que é bem proposital isso. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Se você assistiu já o filme Choose or Die, comenta as suas opiniões, mesmo que elas sejam completamente diferentes da minha. Não tem problema nenhum. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!